Boa tarde. Esta é a 12ª aula do curso Introdução à Sobre-Certeza de Wittgenstein, segundo semestre letivo de 2021 no programa de pós-graduação em Filosofia da URGS. Na aula de hoje eu vou reunir alguns elementos para... Nós estamos chegando no fim do nosso percurso, investigar um tema ao qual eu já fiz menção nas duas últimas aulas, que emergem sobre a certeza e que Wittgenstein não chegou a desenvolver de uma maneira satisfatória. Nós temos apenas algumas indicações e a questão é saber o que fazer dessas indicações. E indicações acerca do quê? Da ideia de que a nossa relação com aquilo que Wittgenstein chama os gonzos da certeza, que Moore, por exemplo, empreendeu a tarefa de inventariar ao fazer as suas listas de proposições indubitáveis, notadamente na defesa do senso comum, que a nossa atitude para com relação a essas pressuposições, essas proposições, como ele diz, por algum tempo ele diz sobre a certeza que são proposições que têm a forma de proposições empíricas, mas a partir de 402, já no quarto caderno, ele abandona a expressão forma de proposições empíricas e diz porque as proposições são sobre objetos materiais, mas há várias indicações no texto que eu já mencionei e que eu quero explorar hoje, de que Wittgenstein pensa que a nossa relação com essas proposições não é uma atitude proposicional. E aqui abre-se então a questão, bom, então que sentido faz de falar em proposições? Se são proposições que são inacessíveis a atitudes proposicionais, como, por exemplo, a crença, ou o conhecimento. Wittgenstein insiste o tempo todo, não se trata de algo que nós sabemos, Moore está confundindo as coisas, mas ele dá várias indicações também que, estritamente falando, não dá para falar em crença tão pouco, né? Bom, vamos tentar explorar um pouco isso aí. Eu acho que há algumas indicações em outros filósofos que pensaram sobre esses assuntos acerca de em que direção nós devemos nos encaminhar. Eu vou notadamente me referir a algumas ideias de Ruth Barkan-Marcus, a pioneira da lógica modal codificada, que sugere alguma coisa interessante, e correndo todos os riscos que a gente corre quando tenta fazer essas aproximações entre filosofia analítica e filosofia continental. Eu vou sugerir que Heidegger também andou às voltas com a mesma ideia, que na base do que Wittgenstein chama os nossos jogos de linguagem, estão atitudes que são práticas e não cognitivas. Lembra da passagem que eu citava na aula anterior, que Wittgenstein diz: quando eu vou apanhar a minha toalha, eu não suponho que ela está ali, eu dou de barato que ela está. A desenvoltura com que eu realizo o gesto, a ausência de hesitação, certifica que não se trata de algo que eu penso e que eu me convenço então de que é verdadeiro e, portanto, eu posso agir assim. Eu ajo assim irrefletidamente. E talvez aqui então a gente começa a tangenciar algo mais interessante. O que há de mais distintivo nesse continente submerso descoberto por Moore, e esse é o mérito de Moore, é que são coisas todas em que a gente, a maior parte do tempo, não pensa. Nós agimos dando como certo, dando de barato
que a Terra existe há muito tempo, que a gente não esteve na Lua, ou que a gente tem um corpo, que aqui está uma mão e aqui está outra, e assim por exemplo. Nós simplesmente não pensamos nessas coisas. A perplexidade suscitada por Moore, justamente ele nos convida a pensar nessas proposições, e a gente se dá conta que a gente sempre supôs essas proposições sem parar para pensar. No panorama mais amplo, nós temos aqui o desfecho do itinerário de Wittgenstein nos 20 anos que separam Some Remarks on Logical Form de Sobre a Certeza, que separam 1929 de 1949. Esses 20 anos aí são marcados, é o fio da meada de todo o itinerário de Wittgenstein nesse período, pelo abandono progressivo do postulado, que era central no Tratados, da independência do sentido em relação à verdade. Tá? Em Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein reconsidera o problema das incompatibilidades sintéticas, suscitado por Russell não sei se Wittgenstein jamais leu o livro de Russell sobre Leibniz de 1900, mas Wittgenstein leu e conhecia com a palma da sua mão os Principles of Mathematics, que Russell publicou em 1913, onde há um capítulo inteiro dedicado ao problema das incompatibilidades sintéticas. Por que sintéticas? Porque não é a espécie de incompatibilidade analítica constituída pela contradição. São proposições incompatíveis, sem que uma seja a negação da outra. Bom, em 1929, sobre o Remarks on Logical Form, Wittgenstein diz que essas proposições não são redutíveis a relações lógico-formais de compatibilidade, a contradição, contrariamente ao que ele havia anunciado no Tratados, ao dizer que a afirmação de que um ponto no campo visual é ao mesmo tempo vermelho e verde é uma contradição. Agora eles não é contradição, e a lógica vai ter que dar conta dessas coisas. Há mais coisas na lógica do que sonhava a vã filosofia do autor do Tratados. Bom, daí as observações filosóficas de 1929 e 1930, o Wittgenstein vai dar um passo importante, que é instalar o seguinte: bom, há proposições que são como que tautologias, embora não sejam formalmente tautológicas, que nós sabemos a priori que são verdadeiras, e que são as proposições que expressam as incompatibilidades sintéticas. O Wittgenstein passa a insistir que, por exemplo, a proposição este homem tem 1,80 m, logo não tem 1,90 m, a inferência, este homem tem 1,80 m, logo não tem 1,90 m, não é um entilema, não é um argumento que tem alguma premissa implícita que precisa ser tornada explícita para nós certificarmos de que é um argumento válido. E a premissa implícita seria algo como: se um homem tem 1,80 m, então ele não tem 1,90 m. Não, nós não precisamos disso. Nós passamos imediatamente de ter 1,80 m para não ter 1,90 m. A atribuição de um grau num gradiente exclui todos os outros graus do gradiente. E Wittgenstein então introduz a noção de sistema de proposições, sistemas proposicionais, e não é uma proposição isolada, mas é um sistema proposicional inteiro que é confrontado com a realidade. Quando nós fazemos a atribuição de grau, então a gente ao mesmo tempo atribui um grau e exclui todos os demais. Ora, nas observações filosóficas, ele vai agora instalar o seguinte: essas proposições não são proposições empíricas. Se esse objeto pesa 2 kg, então ele não pesa 3 kg, etc. Nós sabemos isso a priori, mas a atribuição de um grau num gradiente pode depender de uma operação de medida. E uma operação de medida envolve o emprego de um padrão de medida. E o padrão de medida não é algo abstrato, é um objeto concreto. Como ele diz, o que eu encosto no corpo a ser medido é um outro corpo físico, a régua. Tá? E agora, acerca desse corpo físico que funciona como padrão de medida, eu tenho pressuposições empíricas.
Tá? O metro padrão em Paris, ou a barra de platina, que é mantida constantemente em condições permanentes e inalteradas de temperatura e pressão, que asseguram que ela preserva o mesmo tamanho. Ela não dilata nem encolhe. Se ela dilatasse ou encolhesse, ela perdia o seu a sua função de padrão de medida. Não podia mais servir para funcionar como um padrão de medida. Então nós temos a pressuposição empírica de que os instrumentos de medida preservam suas propriedades. Quando então eu peso no armazém um pacote de café, digamos, a balança me diz que eu tenho ali 1 quilo, eu posso imediatamente inferir que eu não tenho 3 quilos nem 900 gramas. Mas isso pressupõe uma proporção empírica, a saber que essa balança está calibrada. Quando os institutos de pesos e medidas que existem em todos os países aferem, por exemplo, as balanças dos comerciantes, mas também os taxímetros dos táxis e assim por diante, esses instrumentos entram na relação de aferição como objetos a serem medidos, não mais como instrumentos de medida. Naquele momento, quando a balança está sendo aferida, a balança está sendo medida, ela não está medindo nada. Tá? E esta balança está calibrada é uma proporção empírica. É um gonzo no sentido de sobre-certeza. Tá? Por que eu evoco isso? Durante 20 anos, Wittgenstein teve as voltas com as consequências de descobrir essa região submersa da gramática, que é constituída pelas pressuposições empíricas do sentido. Em Sobre a Certeza, Wittgenstein faz pela primeira vez, e isso é depois de todos esses 20 anos que começam com o Summary Logical Form e as observações filosóficas, passam pelo Blue e Brown Book, pela gramática filosófica, pelas investigações filosóficas, e vão até Zettel, que é de 1948, por aí, Sobre a Certeza. Vem depois, quando ele descobre na obra de Moore, não exatamente uma exposição satisfatória do caráter dessa região submersa, constituída pelos gozos da certeza, mas, em todo caso, o Moore mostra que é possível fazer uma investigação dessas coisas em que nós não pensamos o tempo todo, a maior parte do tempo. Tá? O tratamento que Moore dá a essas proposições é duplamente problemático. Por um lado, ele as apresenta como paradigmas de conhecimento, são coisas sabidas, e por outro, são coisas sabidas que Moore reconhece não ser capaz de demonstrar. Que ele trata como coisas sabidas, isso está presente na defesa do senso comum e reaparece na prova de mundo exterior. Na prova de mundo exterior, ele é absolutamente explícito quanto a não ser capaz de provar essas coisas que são sabidas. O que impressiona Wittgenstein é não o que Moore pensa que está fazendo, que é tornar explícito um conhecimento tácito que nós temos o tempo todo. Ele rejeita de cara que isso seja conhecimento. Ele também não vê nenhuma necessidade de, como Moore, sustentar que nós podemos saber coisas que não podemos provar, pela simples razão de que Wittgenstein nunca vai atribuir a essas proposições enumeradas por Moore o caráter de coisas sabidas, o caráter de conhecimento. Bom,
Eu quero agora colocar a questão que, a meu ver, não está posta e nem mesmo resolvida em Sobre a Certeza, mas é o legado de Wittgenstein para nós, e eu vou fazer um certo esforço de caracterizar o que está envolvido aí. O que emerge em Sobre a Certeza, que é novo relativamente a tudo que ele fez nos 20 anos precedentes, de 29 até 49, o que é novo agora é a ideia de que essas proposições que constituem a região submersa, vamos chamá-las de proposições murianas, a nossa relação com elas não é cognitiva. Não é apenas, quer dizer que não é cognitiva, é que ela não tem a característica de uma atitude proposicional. Eu tive insistindo muito na distinção entre pressuposições, essa espécie de pressuposições, né, e as premissas tácitas de raciocínios entimemáticos. Apresentei um argumento para mostrar que as pressuposições empíricas que nós fazemos, por exemplo, quando pressupomos a identidade de um objeto sobre o qual predicamos e fazemos uma inferência do tipo esta bola é verde, esta bola é vermelha, logo algo é verde e vermelho, que a cada ocorrência do demonstrativo, da expressão demonstrativa, né, esta bola, eu estava me referindo ao mesmo objeto, que essa pressuposição empírica aí não é uma premissa implícita no argumento, mas é algo que, se não é pressuposto, o argumento não pode andar. Tá? Então, nós temos uma região submersa de proposições que são, vamos dizer assim, silentes, que não se fazem ouvir a maior parte do tempo. E o que é surpreendente e impactante na contribuição de Moore é que ele dá voz a essas proposições. Mas o que é o ponto mais a ideia mais radical que está contida em Sobre a Certeza, que não é sistematicamente desenvolvida, é que a nossa relação com essas proposições não é cognitiva, mas é prática, se expressa não nas nossas atitudes proposicionais, mas nas nossas ações. Aqui o grande eixo, o eixo da virada acontece em seguida àquela proposição que eu chamei a proposição central de Sobre a Certeza, que é 401. Quando Wittgenstein diz, e eu não me canso de citar isso, proposições da forma de proposições empíricas e não apenas proposições da lógica, formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Essa observação não é da forma eu sei que enuncia o que eu sei, e isso não tem interesse lógico. Em seguida, em 402, ele diz, nessa observação, a expressão proposições da forma de proposições empíricas é ela própria muito ruim. Os enunciados em questão são enunciados sobre objetos materiais, e eles não servem de fundamento da mesma maneira que hipóteses que, se resultassem falsas, seriam substituídas por outras. E aí ele cita, então, Goethe, o Fausto, e escreve com confiança, no começo era a ação. Esse no começo era a ação que eu quero investigar. E há outras ocorrências disso nos escritos de Wittgenstein. Vejam só, muito antes, em 1937, ele faz essa anotação que está publicada. Há um livro muito idiosincrático inventado por von Wright, um dos 3 discípulos de Wittgenstein, a quem ele encarregou a tarefa de publicar póstumamente os seus escritos. Von Wright garimpou nos escritos de Wittgenstein observações que lhe pareciam não pertencerem a nenhum dos projetos de livros sistemáticos, essencialmente livros de filosofia da lógica, em que Wittgenstein esteve trabalhando durante todo esse tempo. É um livro que foi publicado com
com o título de Observações Mescladas, Vermischte Bemerkungen, e foi traduzido para o inglês por Peter Winch e publicado em inglês sob o título Culture and Value. Contém, sim, as observações de Wittgenstein sobre coisas, temas não filosóficos, muita coisa sobre arte, literatura, música, pintura, arquitetura, etc, etc. Todas as opiniões idiosincráticas de Wittgenstein estão aí presentes. A supervalorização que ele herdou da família dele, do compositor austríaco Labor, que Wittgenstein compara com Bruckner e com alguns dos maiores compositores do século XIX, e troca a opinião totalmente idiosincrática de que a música de Gustav Mahler não tem nenhum valor, e de que Shakespeare não é lá um grande teatrólogo, porque as peças de Shakespeare não têm simetria, não têm harmonia, são disformes. Todas essas coisas aberrantes, a bronca dele com a arquitetura moderna, estão aí presentes. Mas está cheio de observações que pertencem diretamente à filosofia. Não é o que Wittgenstein pensava de Shakespeare ou de Brahms, ou do judaísmo. Há um tom de autodepreciação judaica, de antissemitismo judaico. Wittgenstein era 75% judeu, em várias observações que ele faz sobre judaísmo, é cheio dessas coisas, mas tem observações que são claramente pertencem ao coração, à viga mestra das investigações filosóficas que ele conduzia naquele período. Eu quero trazer à baila apenas uma de 1977. Né? Portanto, ele está ainda trabalhando nas investigações filosóficas. Né? A origem e a forma primitiva do jogo de linguagem é uma reação. Apenas a partir daí é que formas mais complicadas se desenvolvem. A linguagem, eu quero dizer, é um refinamento. No começo era a ação. Im Anfang war die Tat. A passagem clássica de Goethe. Né? Anos mais tarde, mas ainda antes de Sobre a Certeza, há um outro livro idiosincrático de Wittgenstein que é Zettel. Zettel em alemão significa bilhete, ou recado, alguma coisa assim. E é a palavra que estava escrita na tampa de uma caixa, onde Wittgenstein guardava fichas contendo anotações filosóficas. Algumas dessas fichas estavam reunidas por um clips e outras, a maioria, estavam soltas. Peter Witt sentou em cima disso durante muito tempo. Enscombe e von Wright receberam de Witt uma primeira proposta de organização desse material, revisaram tudo, organizaram o que eles não fizeram depois, ainda bem não fizeram com toda certeza, eles fizeram aqui. Eles reuniram esse material, que não tinha nenhuma ordem, é verdade, em Sobre Certeza, pelo menos a gente tem a ordem cronológica assegurada, não é? Os textos estão publicados na ordem cronológica. Aqui, etc., não havia nenhuma ordem, aquelas fichas estão soltas, e o que eles fizeram foi organizá-las de acordo com o que poderia ser o esboço de um livro que Wittgenstein estava escrevendo. E aí, Zettel 391 diz, apontando na mesma direção, que é aquela que nos interessa explorar, eu realmente quero dizer que os escrúpulos ao pensar começam com e têm suas raízes em instintos. Ou antes, o jogo de linguagem não tem sua origem na contemplação. Contemplação é parte de um jogo de linguagem. E é por isso que o conceito está no seu elemento apenas no jogo de linguagem. O que é crucial aqui é a primeira frase. Os escrúpulos no pensar começam e têm suas raízes em instinto. Tá?
reações naturais são a base do jogo de linguagem. Mais uma vez, em Anfang war die Tat, no começo era a ação. A gramática filosófica é um texto mais antigo, é do início dos anos 30, e vejam que na gramática filosófica nós encontramos já isso aqui. Pois bem, a linguagem conecta-se com a minha própria vida. E o que é chamado linguagem é algo feito de elementos heterogêneos e da maneira como esses elementos se mesclam e a maneira como esses elementos heterogêneos se mesclam com a nossa vida é infinitamente variada. Tá? Bom, aqui há antecipações disso que vai ser o tema central de Sob a Certeza. O que acontece em Sob a Certeza é que, com humor, Wittgenstein descobre a imensa extensão desse continente submerso, silencioso e silenciado a maior parte do tempo na gramática, no jogo de linguagem, que são as pressuposições empíricas do jogo de linguagem. As pressuposições sem as quais não há gramática, não há linguagem, não há inferência, tá? Não há correção ou incorreção de argumentos e assim por diante. Tá? E o Anfang war die Tat agora, no começo da oração, é interpretado agora como assinalando o caráter não cognitivo da nossa relação com essas pressuposições fundamentais. Ele é muito explícito, em Sob a Certeza, em descartar que a nossa relação com essas pressuposições pudesse ser caracterizada como conhecimento. Ele é muito sistemático e isso está, digamos assim, muito já na superfície, de cara, na primeira abordagem dos textos de Moore. Né? Então, Wittgenstein escreve, por exemplo, em 151, eu gostaria de dizer, o Moore não sabe aquilo que ele afirma que sabe, mas isto está firme para ele, como está para mim também. Considerá-lo como absolutamente sólido é parte do nosso método de dúvida e de investigação. E logo depois de ter descartado a expressão proposições com a forma de proposições empíricas e citado Goethe, em 402, em 413 ele escreve dizer de uma pessoa, no sentido de Moore, que ela sabe alguma coisa, que o que ela diz é, portanto, incondicionalmente a verdadeira, parece-me errado. É verdadeiro apenas na medida em que é um fundamento imutável, não mudado, do nosso jogo de linguagem. Eu quero dizer, não se trata de que, em certos pontos, as pessoas conhecem a verdade com perfeita certeza. Não. A perfeita certeza tem a ver com a sua atitude. Tá? E essa atitude não é uma atitude proposicional. Não é uma atitude para com uma proposição, e isso que nos interessa agora em perguntar é, então, é uma atitude, que espécie de atitude é essa? 414, como é que eu sei que isso é minha mão? Por acaso, ao menos sei exatamente o que significa dizer que é a minha mão? Quando eu digo, como você sabe, eu não quero dizer que eu tenho a menor dúvida a esse respeito. O que temos aqui é um fundamento para minha ação. Mas parece-me que isso é expresso inadequadamente pelas palavras eu sei.
Vamos considerar a possibilidade de que essas pressuposições, que seja, e o que Wittgenstein está tentando dizer é que as pressuposições são crenças tácitas. O que é uma crença tácita? É uma crença que eu tenho e não sei que tenho. Por quê? Porque eu nunca penso nela. O filósofo francês Pascal Langel é autor de um ensaio já praticamente um clássico nessa altura, um ensaio muito importante citado por todo mundo que aborda a ideia de atitudes tácitas, em que ele investiga a noção de crença tácita e faz isso investigando uma variedade de exemplos, todos muito engraçados, de coisas que nós acreditamos o tempo todo, sem nos darmos conta de que acreditamos. Então, um dos exemplos de Pascal Langel é o lóbulo da orelha esquerda de Kant é menor que o mar da tranquilidade. Se me perguntarem se eu acredito nisso, eu vou responder que sim. No entanto, jamais pensei numa coisa dessas. Outro exemplo de Angel, eu nunca comi uma bicicleta. Se me perguntarem se eu acredito nisso, eu vou responder que sim. Mas jamais parei para pensar numa enormidade dessa. Bom, será que os gonzos da certeza wittgensteinianos são assim? Crenças tácitas? Vejam que os exemplos de Angel são exemplos de crenças com conteúdo proposicional. São proposições bem definidas. O lóbulo da orelha esquerda de Kant é menor que o mar da tranquilidade. Eu nunca comi uma bicicleta. Mas será que as proposições de humor são assim? Exemplos de coisas que nós acreditamos o tempo todo e não nos damos conta de que acreditamos, e precisa vir um humor fazer uma lista para a gente dizer: sim, veja só, eu sempre pensei isso. Eu tenho a impressão que Wittgenstein, embora ele hesite, aqui eu deixei para o fim do nosso itinerário o exame daquilo que é incerto, porque Wittgenstein não conseguiu se decidir, mas eu quero explorar a possibilidade de que as proposições de humor sejam consideradas por Wittgenstein a transcrição, vamos dizer assim, no registro proposicional do conteúdo de atitudes que não são atitudes proposicionais. Não implica dizer que nós não podemos caracterizar essas atitudes como crenças, apenas que nós precisaríamos dispor de um conceito suficientemente compreensível de crença para abarcar não apenas atitudes proposicionais, mas crenças que não têm conteúdo proposicional. Uma contribuição nesse sentido que eu recomendo é a de Ruth Barker Marcus, a pioneira da lógica modal codificada, nos ensaios que ela publicou sobre a noção de crença. Ela foi, basicamente, ela desenvolveu a sua reflexão sobre crenças em reação ao problema suscitado por Kripke no ensaio A Puzzle About Belief. E o que Ruth Marcus quis desenvolver foi uma concepção de crença em que o objeto da crença não é uma proposição, mas sim um estado de coisas. Não é a mesma coisa. O objeto da crença que eu expresso fechando as janelas da casa não é a proposição de que vem aí um temporal, mas é o estado de coisas de um temporal estar se aproximando. A diferença parece sutil, parece um fio de cabelo, mas o essencial é que aqui nós acomodamos uma concepção de crença
que é suficientemente ampla para que nós possamos, com base nessa concepção, atribuir crenças a criaturas que não têm linguagem e, portanto, que não podem ter atitudes em relação a proposições, porque no seu universo mental não ocorrem proposições. Nós dizemos isso de crianças muito pequenas e de animais não humanos. Nós podemos dizer que a criança acredita que sua mãe desapareceu, por isso ela chora. Nós podemos dizer que o cão acredita que seu dono está chegando. Ele corre até o portão da casa e fica ali inquieto. E não tem nada de errado em atribuir crenças a animais ou crianças muito pequenas, só que isso só é possível se nós rompemos com o modelo ainda predominante na filosofia analítica de compreensão da crença com uma atitude proposicional. Tá? A contribuição de Ruth Marcos é útil nesse sentido, tá? Mas eu vou ousar sugerir que o que Wittgenstein está procurando em sobre-certeza, que não tinha ainda nos 20 anos precedentes, o período que vai de Summary Martial Logical Form até esse bem-aventurado verão de 1949 que Wittgenstein passou nos Estados Unidos, e onde ele, então, instigado por Malcolm, leu ou releu os textos de Moore e começou a pensar sistematicamente, que algo do que Wittgenstein tem em vista pode ser encontrado com todas as cautelas em Heidegger. Especificamente na ideia fundamental de ser e tempo, aquilo que Heidegger chama a ontologia fundamental, que está subjacente a todas as nossas atividades cognitivas, teóricas, subjacente a toda a atitude, no jargão de Heidegger, temática do entendimento, e que quer tematizar algo, tornar explícito para si mesmo, na forma de um conteúdo sobre o qual nós refletimos, pensamos. São atitudes que nós temos para com as entidades com as quais nos interagimos, que não são atitudes proposicionais. Na atividade habilidosa do artesão, vamos dizer, por exemplo, no exemplo favorito de Heidegger, do carpinteiro, no uso do seu instrumento, por exemplo, usar um martelo para pregar, não, essa atitude é uma atitude irrefletida, se faz sem pensar no que o corpo está fazendo, tá? E de fato o instrumento só se torna objeto de tematização quando ele emperra, quando ele para de funcionar, quando ele trava, quando, por exemplo, sei lá, a cabeça de ferro do martelo se desprende do cabo, tá? E agora o que eu tenho de mim é um objeto sobre o qual eu sou obrigado a pensar. A tematização irrompe, a atitude puramente teórica irrompe quando a fluidez que vai por si da vida puramente prática é interrompida. Tá? Então, nós somos chamados então a pensar naquilo que a maior parte do tempo nós não pensamos. Essa é a atitude fundamental. É claro que, pense em mais alguns exemplos assim, pense no caso do esporte. O nadador que nada bem não precisa pensar no que o seu corpo está fazendo. Ele faz irrefletidamente. Eu conquisto a habilidade de nadar deixando de pensar. No início eu tenho que pensar. O professor tem que dizer que se a mão vai na frente, ou como é que vai, olha bem para o gesto que eu tenho que fazer com as mãos, olha o que eu tenho que fazer com as pernas, e assim por diante. E no início eu penso. Eu conquisto a irreflexão. E isso é o domínio de uma prática. Eu aprendo a andar de bicicleta e eu pedalo sem prestar atenção no que eu estou fazendo. Eu dirijo um carro sem pensar
no que as minhas mãos e meus pés estão fazendo. Se eu preciso parar para pensar, é que alguma coisa tá mal. Então, a gente pode pensar que, como Heidegger, Wittgenstein está buscando caracterizar a nossa relação com o continente submerso que Moore foi o primeiro a explorar, com uma relação prática que se expressa por isso na ação e não na tematização proposicional. Né? Em outras palavras, na metáfora do rio, introduzida na seção 96 de Sobre a Certeza, aquilo que Wittgenstein chama o leito do rio, né, o extrato mais fundamental da nossa vida cognitiva, é constituído por assim dizer, proposições silenciosas. Proposições que nós não escutamos a maior parte do tempo, que nós damos de barato. Tá? Mas elas podem se expressar na forma de proposições? Podem, é exatamente o que Moore faz. Aqui tem uma possibilidade de como pensar a relação entre essas certezas fundamentais e o que Moore fez na defesa do senso comum, e em resposta a Moore, o que Wittgenstein está fazendo Sobre a Certeza. A saber que cada uma dessas certezas fundamentais tem uma contrapartida que se expressa proposicionalmente. Aqui é importante assinalar uma dificuldade que nós temos na tradução de Sobre a Certeza, que é o fato de que Wittgenstein tem uma palavra em alemão, Satz, como que ele já usou no tratado, que Frege usava também, que pode ser traduzida como frase ou como proposição. Enscombe traduziu sempre, como na sua tradução de Sobre a Certeza, Satz por proposição. Mas isso bloqueia explorar uma sugestão que dos comentadores de Sobre a Certeza teve o mérito de suscitar pela primeira vez Daniel Moel Sharrock. É um tema que Daniel Moel Sharrock desenvolve no seu livro Understanding Wittgenstein's Uncertainty. A ideia está presente antes de Moel Sharrock, já em Thomson Clark, no clássico The Legacy of Skepticism, que eu vou novamente fazer uma pequena pausa na gravação para conferir se nós temos no Dropbox. Tenho quase certeza que sim. Temos Clark, The Legacy of Skepticism, e temos também Understanding Uncertainty, de Daniel Moel Sharrock. Qual é a ideia aqui? É que você pode ter pares de frases que são a mesma frase, mas que tem dois usos diferentes. Né? Kant teria um uso empírico e um uso transcendental. Né? É claro que chama atenção por o fato de que aqui está uma mão, tem uma acepção plain, como ele diz, rasa, e uma acepção filosófica. Tá? E que toda a dificuldade de entender a prova de Moore é a ambiguidade que há aí entre o registro do raso e o registro do filosófico. Porque você tem uma frase, e você tem essa frase num contexto filosófico, e tem essa frase num contexto não filosófico. Esta é minha mão pode ser perfeitamente uma proposição não sem nenhuma implicação filosófica, uma proposição que não está sendo usada para dirimir nenhuma dúvida filosófica, para acertar contas com um cético nem nada. Eu posso, depois de um acidente de carro, me certificar que eu ainda tenho uma mão, que minha mão está aqui. Tá?
Eu posso, chegando em casa, para avisar que eu cheguei, eu estou chegando no supermercado com as compras e abro a porta de casa e digo, estou aqui. Eu estou dando uma informação e isso é puramente, tem conteúdo puramente empírico e traz informação. Agora, vamos imaginar, como o Wittgenstein imagina, uma cena diferente. Eu estou conversando com alguém e do nada, no meio da conversa, eu digo, estou aqui. Isso é completamente fora de qualquer propósito. No entanto, isso é uma dessas certezas fundamentais, é verdadeiro. A qualquer ocasião é verdadeiro, mas nós temos a mesma frase, e a mesma frase foi, num caso, usada para transmitir uma informação empírica, e, no outro caso, foi usada como se fosse a expressão de uma proposição filosófica. O Wittgenstein dá um exemplo baseado numa situação verídica, numa situação de uma conversa no pátio da casa de Moore, em que Moore repetia, no curso da discussão, a proposição apontando para uma árvore no seu pátio. Eu sei que aqui está uma árvore. E Wittgenstein diz, bom, imagina que eu estou com um filósofo no jardim, e ele diz repetidas vezes, eu sei que aqui está uma árvore. Chega outra pessoa e eu digo para ela, não, esse camarada não está louco, nós estamos apenas fazendo filosofia. Então, a ideia de Daniel Boyle-Sharrock combina duas sugestões que nós viemos explorando. Que a nossa atitude para com os gonzos da certeza não é uma atitude proposicional, mas são 3 ideias, na verdade, que essa atitude, que não é uma atitude proposicional, pode ser caracterizada como uma crença tácita, desde que nós disponhamos de um conceito de crença suficientemente ecumênico para abranger as atitudes de criaturas que não empregam linguagem. E esse é o conceito ordinário de crença. Por isso nós podemos dizer, o cachorro crê que o seu dono está chegando, a criança crê que a mãe já vai voltar, e assim por diante. Então, nós temos um conteúdo que não é nem em si mesmo proposicional, é objeto de uma crença, mas uma crença que não é uma atitude proposicional. Mas cada um desses conteúdos pode ser expresso numa frase, porque como o Sharrock diz, cada gonzo da certeza tem um duplo, um doppelganger, que é uma frase com sentido. Enquanto que o proferimento de uma proposição que anuncia uma pressuposição do nosso conhecimento empírico, assim, out of the blue, não tem sentido. Wittgenstein diz isso desde o parágrafo 10 de Sobre a Certeza, com o exemplo do doutor à beira, ao lado da cama de um homem doente, e digo, eu sei que tem um homem doente aí. Wittgenstein diz, absurdo. É completamente absurdo dizer uma coisa dessa nessa circunstância aí. Então, a ideia é que o que é enganoso, e é onde Moore e outros se extraviam, é que cada uma dessas certezas fundamentais que se expressam na nossa ação, no nosso modo como nós lidamos, quando eu ponho uma carta no correio e diz, Wittgenstein, eu espero que ela chegue, eu dou de barato, eu não penso que ela não vai chegar. As crianças não aprendem o que é uma cadeira ou o que é um livro, elas aprendem a buscar um livro, a sentar numa cadeira. São atitudes. Mas a atitude de buscar um livro pressupõe que existe um livro. Nós não pensamos nisso. Isso fica implícito. E não tem necessidade de ser tornado explícito, a menos que alguma coisa saia errada. A criança tem dúvidas sobre se aquilo que ela foi buscar é um livro, por exemplo. Então, tentando amarrar as pontas, Wittgenstein pode estar próximo de caracterizar o conjunto dessas pressuposições com um domínio em relação ao qual a nossa atitude
se expressa nas nossas ações, é uma atitude prática e não teórica. O problema de Moore é justamente que ele pensa que ele pode explicitar essa relação com esses gonços da certeza, enunciando proposições que formariam o corpus de um discurso filosófico. Quando no momento em que nós as tematizamos, é porque a relação de confiança fundamental desapareceu. Vejam, a noção de confiança é fundamental sobre a certeza. Deixa eu dar alguns exemplos. 509, por exemplo. Eu realmente quero dizer que um jogo de linguagem só é possível se a gente confia em alguma coisa. Eu não disse se a gente pode confiar. Quando eu dirijo um carro, eu confio em que os carros que vêm na outra mão não vão passar para a pista em que eu me encontro. Eu nem paro para pensar nisso, mas eu confio que vai ser assim. Quando eu apanho um objeto da cozinha, eu confio em que ele não está saindo de cima do fogo, que ele não vai me queimar. Quando eu caminho, eu confio que eu não vou encontrar um abismo a cada 10 passos e outras coisas assim. Em 600, ele expressa isso dizendo, 600, acho que é um exemplo que nós já vimos. Sim, mas eu quero repetir. Que espécie de razões eu tenho para confiar nos livros-texto de física experimental? E vem a resposta: eu não tenho razão para não confiar neles e eu confio neles. E ainda 600 e bem, já perto do fim, 668. Que consequências práticas tem se eu dou uma informação e acrescento que não posso estar me enganando a esse respeito? Eu poderia, em troca, dizer: eu não posso estar mais enganado acerca disso do que acerca do meu nome ser Ludwig Wittgenstein. A outra pessoa, mesmo assim, pode duvidar da minha afirmação. Mas se ela confia em mim, ela não apenas aceitará a minha informação, ela extrará conclusões definidas da minha convicção sobre como eu vou agir. Na epistemologia contemporânea, eu quero ilustrar o papel da confiança recíproca, confiança nas regularidades da natureza, naquilo que John Campbell chama a física intuitiva pela qual nós orientamos as nossas ações, mas confiança nos outros. Um tema que a epistemologia contemporânea descobriu, depois de ter caído em esquecimento durante séculos, é o do testemunho como fonte de conhecimento. Eu quero apenas contar uma história para ilustrar essa última passagem de Wittgenstein. Num colóquio internacional de epistemologia que eu assisti nos Estados Unidos, Jennifer Lackey apresentou um modelo de epistemologia do testemunho em que ela dizia o seguinte: não, nós podemos aceitar que as palavras de outra pessoa transmitem conhecimento, que nós adquirimos conhecimento ao aceitar como verdadeiro aquilo que nos é dito, algo que desde Platão a epistemologia ocidental descartou. Para Platão, o testemunho pode ser fonte, na melhor das hipóteses, de crença verdadeira, mas nunca de conhecimento. O conhecimento verdadeiro só se tem em primeira mão. E boa parte da epistemologia individualista que foi feita no Ocidente pensou assim. Bom, Jennifer Lackey diz: não, tudo bem que nós adquirimos conhecimento de segunda mão, adquirimos conhecimento de ouvir dizer,
Mas tem uma condição aqui, para que as palavras de outra pessoa sejam fonte de conhecimento, eu preciso dispor de evidência adequada de que esta pessoa é um informante confiável. Eu preciso saber que uma fonte é uma fonte confiável para que a informação que essa fonte me transmite seja conhecimento. Ao que o professor Fred Dretske, por ocasião da discussão, levantou a mão e disse: tudo errado. As crianças pequenas acreditam no que dizem as mães, babás, professores, porque gostam dessas pessoas, não porque sabem que elas são confiáveis. E se não é assim que nós começamos a adquirir conhecimento, eu não sei como é que é. Tá? Mas o que é importante aqui é que a confiança é uma atitude primitiva, aquilo que ele chamava uma reação que está na origem do jogo de linguagem, como nós vimos na passagem das observações mescladas, lá em 1937, não é? A origem e a forma primitiva do jogo de linguagem é uma reação. Apenas a partir daí, formas mais complicadas se desenvolvem. A linguagem, eu quero dizer, é um refinamento. No começo era a ação. Tá? Então, se a gente conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça que eu indiquei, uma concepção não proposicional de crença, tá? O reconhecimento de que a mesma frase pode, num contexto, expressar uma proposição empírica, em outro contexto, ser uma pseudo-proposição, aqui está uma mão, que pretenderia transmitir um conteúdo filosófico, e quando na verdade é apenas um simulacro de proposição com sentido, parágrafo 10 de Sobre a Certeza, mais uma vez, que não faz sentido proferir no contexto, mas que pretende herdar de uma proposição empírica o seu significado e valor de verdade. E chegamos, por fim, a esse resultado de que, em relação a essas proposições que têm a forma de proposições empíricas, tem a forma por quê? Porque a mesma frase pode expressar uma proposição empírica. Qualquer das proposições da lista de Moore pode expressar uma proposição empírica, e uma proposição empírica sobre cuja verdade ou falsidade nós podemos reconsiderar as nossas convicções. Um dos exemplos de Moore eu nunca estive muito longe da superfície da Terra. Isso não é mais um gonzo da certeza para nós. Se Moore escrevesse hoje, não poderia escrever isso. Desde que Neil Armstrong pisou na Lua, não é algo que a gente dá de barato, que ninguém vai à Lua, ninguém sai. O Wittgenstein está dando todo o tempo sobre a certeza, dizendo que eu nunca estive na Lua, nunca estive na Lua. Hoje ele não poderia usar isso. Tá? E que a concepção dessa atitude fundamental como uma atitude prática, que se expressa na ação e não na dimensão cognitiva da nossa vida, e que tem por objeto pressuposições que podem ter uma expressão proposicional, mas que não têm esse caráter quando nós as pressupomos. Tá? Seria finalmente, e é a última coisa que eu gostaria de sugerir, a forma final que adquire, depois de muitas transformações no pensamento de Wittgenstein, a distinção que provém desde os tratados entre dizer e mostrar. Essas certezas fundamentais não se dizem, a tentativa de dizê-las resulta em contrassenso, é o que Moore tentou fazer e não conseguiu, mas elas se mostram, e se mostram como na nossa vida. Tá? 7, bem no início, no primeiro conjunto de notas.
A minha vida mostra que eu sei ou estou certo de que há uma cadeira ali, ou uma porta e assim por diante. Por exemplo, eu digo para um amigo, apanha aquela cadeira ali, fecha a porta, etc, etc. 284. As pessoas mataram animais desde os tempos mais antigos. Usaram o couro, os ossos, etc, etc, para vários propósitos. Contaram definidamente em encontrar partes semelhantes em qualquer animal da mesma espécie. Elas sempre aprenderam com a experiência. E a gente pode ver, da consideração de suas ações, que elas acreditam em certas coisas definidamente. Quer expressem essa crença, quer não. Com isso, naturalmente, eu não quero dizer que as pessoas deveriam se comportar assim, mas que elas, de fato, se comportam assim. E aí, 288, eu sei não apenas que a Terra existiu por muito tempo antes do meu nascimento, mas também que ela é um vasto corpo, que isso foi estabelecido, que eu e o resto da humanidade temos antepassados, que há livros que tratam desses assuntos, que esses livros não mentem, etc, etc, etc. E eu sei tudo isso, eu acredito em tudo isso. Eu acredito. Esse corpo de conhecimento foi transmitido para mim e eu não tenho razão para duvidar dele, mas, ao contrário, toda a sorte de confirmação. E por que não deveríamos dizer que eu sei tudo isso? Não é isso o que a gente diz, mas não apenas eu sei ou acredito tudo isso, mas os outros também. Ou antes, eu acredito que eles acreditam nisso. Eu estou firmemente convencido de que os outros acreditam que sabem e que tudo isso é de fato assim. Então, na aula passada eu comentava ainda que a observação em que Wittgenstein diz, eu não estou cada vez mais próximo de dizer que a lógica não se deixa descrever, você tem que olhar para a prática da linguagem e aí você a verá. Na prática da linguagem você vê com a lógica em ação, e se você é suficientemente atento, você nota não apenas as conexões inferenciais explícitas entre proposições sobre as quais os indivíduos raciocinam e apresentam argumentos, mas as pressuposições tácitas que em nenhum momento são trazidas à tona, como, por exemplo, de que este objeto de que eu falo e este objeto de que eu falo são o mesmo objeto. O exemplo em que eu mais me detive, que de F de A e G de A eu posso inferir em condições normais algo é F e é G. Tá? Mas essas condições, se são condições normais, são condições que nós pressupomos, são crenças que nós temos. Se por crença a gente entende uma atitude, não para uma proposição, mas como um estado de coisas empírico, factual, que é condição do sentido das proposições que nós proferimos e, portanto, das suas relações inferenciais com outras proposições. Isso é a parte da tarefa que ficou por ser levada à frente e é parte da tarefa que Wittgenstein nos deixa como herança. Ele, no quarto caderno, escreve a um certo momento, deixa eu pausar só para localizar, entre 470 e 471, havia uma observação que Wittgenstein pôs entre colchetes e que os editores não numeraram, porque é uma espécie de à parte, à margem disso, sobre certeza. Wittgenstein diz: aqui ainda há uma grande lacuna no meu pensamento. E eu duvido que ela vá ser preenchida agora. Ele sabe que ele tem muito pouco tempo de vida e que ele não vai poder fazer
o que nós só podemos, com humildade e gratidão, reconhecermos como uma tarefa que ele nos legou a nós, os seus leitores. A aula de hoje foi uma tentativa hesitante, feita mais de sugestões do que de teses ou resultados, sobre qual é a direção em que esse esforço deve ser levado adiante. Eu vou dedicar a última aula do semestre, eu quero fazer uma aula síncrona, em que a gente possa conversar sobre tudo isso, repassar o que nós vimos durante o semestre, e é uma ocasião em que eu gostaria de ouvir vocês também sobre o que vocês planejam fazer nos seus trabalhos, monografias de fim de semestre. Eu sempre recomendo que cada um procure escolher o tema que fica mais próximo daquilo em que está trabalhando na sua dissertação ou tese, de maneira a não dispersar esforços, de maneira a fazer alguma coisa que possa contribuir para o desenvolvimento do seu trabalho de pesquisa. Nós vamos combinar por e-mail essa aula, não sei se fazemos na próxima sexta-feira ou em 2 semanas, mas é por ali que, com essa conversa, que eu vou querer então encerrar o itinerário do semestre. Até lá!